Agora o importante é o método, não tanto o conteúdo. E quando o método começa a privilegiar o conteúdo, acaba a escola. Isso foi o que aconteceu com a Escola Nova. Então, nós vamos ter essas três linhas. A linha católica, a linha comunista e a linha da Escola Nova. Estas três linhas protagonizarão aí, pouco a pouco, com uma ou outra mudança dentro de suas linhas, digamos, norteadoras, incipientes, as suas premissas intelectuais, todos os debates, as discussões sobre o papel do Estado dentro da educação brasileira. Mas note, todas elas defendiam o papel do Estado. Eu acho que o contexto importante da criação do Ministério da Educação é um acordo que o governo de Vargas faz com a Igreja Católica, no sentido de que a Igreja Católica ia assumir o controle da educação e então aquela ia dar o apoio para o governo. O Getúlio Vargas ele precisava fazer uma concessão aos católicos. Os católicos eram a imensa maioria no Brasil e eles poderiam pôr o governo abaixo e o que ele mais entendia era de se manter no poder, né? Era o forte dele. Então ele convida um católico de um movimento intelectual católico, Gustavo Capanema, para fazer parte do Ministério da Educação. Capanema é, até hoje, o ministro da Educação mais longevo de nossa história. E não há como falar sobre o Ministério da Educação sem falar de Gustavo Capanema. Capanema, quando ele assume, ele encontrou algumas demandas que eram necessárias. A primeira era de como inserir intelectuais que estavam em oposição ao período Vargas dentro da política. Então Capanema, que vai ter uma amizade de longa data com Drummond, irá chamar Drummond para trabalhar dentro do então novo Ministério da Educação. Convidará também Graciliano Ramos para trabalhar, convidará Portinari para trabalhar, enfim, comunistas clássicos do Brasil com os seus diferentes trabalhos artísticos. Eles irão conseguir atender essas demandas desses grupos bem heterogêneos. Por exemplo, o ensino religioso de fato irá voltar. Nós vamos ter, por exemplo, uma liberdade de ensino que atendia muitas das demandas dos comunistas. Nós vamos ter uma presença de um ensino técnico, como, por exemplo, atendia uma das demandas de Anísio Teixeira da Escola Nova. Ele conseguia ter esse tipo de desenvolvimento. Ele se mantém no Ministério da Educação até a saída de Getúlio Vargas, nessa primeira transição, até assumir Dutra. Quando o governo JK e mais na sequência o governo Jango se consolidam dentro do aparelho estatal, mudarão apenas os atores, mas o teatro de fato ele estará ali, devidamente armado. Por exemplo, sairá Pedro Calmon e entrará a posteriori Darcy Ribeiro, entrará a posteriori Paulo de Tarso, mas o aparelho estatal de fato ali está. E é interessante citar, por exemplo,